Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Sejam bem-vindos ou bem-vindas aí a mais uma live aqui no canal da Exame Research. Meu nome é Juliana Machado, eu sou especialista em fundos aqui da casa e eu estou muito feliz, na verdade, de anunciar essa estreia, que é de fato esse canal aqui estreando com essa live chamada Fala Gestor, que é um produto aí que já era um podcast, né, e que agora ganha uma identidade visual aí, uma carinha diferente aqui no nosso canal. Se você não conhece a Exame Research, já passou da hora de nos acessar, research.exame.com, para conhecer um pouco da gente, o que a gente faz, e um pouco dos nossos produtos também. E também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque toda semana a gente está, praticamente todos os dias, trazendo pessoas aqui, falando do que realmente importa, para quem quer aprender a investir um pouco melhor, que na verdade se mandou aí, é meio mandatório agora com a Selic, onde está, e para quem quer fazer alguma coisa da vida, né? E dessa vez eu trouxe uma pessoa aí que, na verdade, é uma presença bastante ilustre aqui do nosso canal para estrear aí essa versão do Fala Gestor agora em live, que é o Fernando Camargo, gestor e fundador da Trópico Investimentos, e é uma figurinha ali bastante tarimbada e bem conhecida no que a gente chama de FinTwitch, ali, o Twitter dos gestores. O Fernando faz muito mais do que isso, na verdade, ele tem uma trajetória, uma história bastante longa, que ele vai contar um pouco para a gente, falar um pouco daí do que é essa coisa chamada Value Investing, que muita gente já ouviu falar, muita gente acha que sabe, mas na verdade na prática não sabe muito. Boa noite, Fernando, tudo bem com você? Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bom, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pelo interesse em vir aqui participar com a gente. E, bom, eu vou abrir o microfone para você, porque na verdade eu queria que você contasse um pouquinho, assim, bem brevemente, quem é Fernando Camargo, para as pessoas aí que te conhecem do Twitter ou só conhecem você de maneira mais formal, digamos. Bom, meu nome é Fernando Camargo Luiz, eu comecei a Trópico Investimentos em 2002, meu primeiro fundo começou em 2003. Desde o começo a gente tem a mesma estratégia de Value Investing, eu sou responsável pelas todas as estratégias hoje que a gente tem na casa, mas eu sou principalmente responsável pela estratégia de Value Investing. A Trópico acabou tendo alguns outros tipos de produto ao longo do tempo. A gente também foi fundador e sócio de uma empresa imobiliária chamada TRX, que hoje é uma das maiores empresas imobiliárias do mercado. Daí a gente saiu desse investimento, foi um private equity nosso. A gente também investiu em algumas gestoras do mercado, uma delas acabou virando, inclusive, um fundo que hoje está muito falado no mercado, que é o Trópico SF2 Cash, que é do meu sócio, o Sérgio Machado, foi um investimento da Trópico no fundo do Sérgio e no Sérgio, e que hoje pertence à Trópico Investimentos. A gente também tem o Trópico Vex, que é um fundo de arbitragem, uma ideia bem diferente, que não tem nada a ver com Value Investing. Então, assim, digamos que a gente hoje tem um escopo um pouco mais aberto. Eu continuo sendo um investidor de Value Investing, eu consigo entender o mercado somente dessa forma, mas eu tenho outras linhas de investimento dentro da Trópico. Muito legal. É bem bacana, em algum momento a gente vai até entrar nesses detalhes do SF Cash, né, que é um fundo também que o pessoal manda perguntas e gosta bastante, também sobre o VEX, mas acho que é bem legal a gente falar justamente do Value Investing, que é aí o DNA de vocês, né, onde vocês nasceram, e o que você, na verdade, tem aí bastante experiência e pode contar um pouco pra gente, né. E acho que a gente pode entrar falando justamente nisso, assim, o que é, afinal de contas, Fernando, o Value Investing, e por que ainda faz sentido se ganhar dinheiro no mercado com essa estratégia, sobretudo pensando nas transformações que o mercado já teve. Então, o conceito de Value Investing é um conceito muito simples. Ele é você tentar estimar o valor de um negócio, comparar com o preço dele em bolsa e perceber se aquilo está muito díspare ou não. O Value Investing é quando você compra alguma coisa que devia estar valendo muito mais, mas por questões endógenas ou exógenas à empresa que você está olhando, está valendo muito menos. O preço, ele é só um ponto de referência no meio do caminho. Se estiver valendo muito mais, você pode vender aquele papel. Se estiver valendo muito menos, você compra aquilo e carrega. Então, conceitualmente o Value Investing ele é fácil de entender. O problema dele é que você fica a parte de toda essa loucura do mercado, essa volatilidade do mercado. E daí entra o que eu acho que é o mais importante nesse conceito, que é o perfil. Tem gente que simplesmente não tem perfil para fazer isso. O cara não consegue. O cara ele quer operar, ele quer trocar, ele quer comprar uma hora ganhar outro, perde uma, ganha outra, lá faz termo, faz isso, faz aquilo. E a gente não é bem assim. A gente gasta 99% do nosso tempo procurando bons negócios que sejam bem geridos, que por algum motivo estejam valendo muito menos do que deveriam, ou que são negócios mais complexos
E depois de vários anos estudando e vários meses montando posição, devagar a gente fala, bom, agora a gente pode ser acionista desse negócio, porque a gente acredita que a gente conhece isso. Qual é o objetivo, né? Por que eu faço isso, né? Porque ganhar dinheiro tem várias formas de ganhar dinheiro, mas por que essa forma de ganhar dinheiro é o que a gente usa? Porque quando você acerta um negócio que deveria estar valendo muito mais do que ele está valendo em bolsa, você se utiliza de um princípio matemático chamado juros compostos. Os juros compostos, apesar de todo mundo saber a fórmula, que é futuro é igual a presente, uma J elevado a N, né? O nosso cérebro ele não consegue entender o que significa o valor composto de um ativo. Uma série matemática calculada em cima de uma composição de valores. O nosso cérebro ele entende 1, 2, 3, 4, 5. Ele entende, de forma matemática, ele entende uma PA. Y é igual a X mais B. Mais ou menos isso. O cérebro entende. 1, 3, 5, 7, 9, uma sequência de números primos. Quando você faz um gráfico de X ao cubo, por exemplo, que é uma função exponencial, o nosso cérebro não consegue entender que se esse ano você tem 100 e você ganha 10% ao ano, o ano que vem você vai ser 110. No outro ano, não vai ser mais 10% em cima de 100, vai ser 10% em cima de 110. Depois 10% em cima de 140, 10% em cima de 180. Ou melhor, o seu valor composto ao longo do tempo, ele não é linear, ele é exponencial. E a única forma que eu encontrei para fazer isso de forma objetiva e, digamos, racional, é ficando investido em empresas por longos períodos de tempo. Que empresas? Empresas que alocam o seu capital nos seus próprios negócios e que conseguem gerar retornos compostos ao longo do tempo. Então, se você tem uma empresa que ela dá 20% de margem bruta, não margem bruta não, 20% de margem líquida, e ela pega todo esse dinheiro e reinveste no próprio negócio dela, e o negócio dela cresce 10, 15% ao ano, gerando 20% de margem líquida, depois de 10 anos, você quintuplicou o seu dinheiro, você não dobrou o seu dinheiro. E isso só é possível comprando ações e ficando alocado durante 10 anos. Então, é isso que eu ia falar, não só comprar, mas também essa tese de longo prazo, de ter essa paciência, de que você não vai ficar rico de uma hora para outra, né? Exatamente. Então, assim, o Value Investing, ele leva em consideração a capacidade de gerar retornos compostos ao longo do tempo quando você encontra um negócio que deveria estar valendo muito, muito menos do que deveria. Com certeza. É isso, basicamente é isso. Então, as pessoas ficam operando muito, ganhando 1%, 2%. Você imagina, toda vez ela aplica 100. Ela ganha 1% hoje, 1% amanhã, 5% no outro dia, depois perde 10%. Mas qual é a base dela? É 100. Quando você faz Value Investing, a sua base ela aumenta junto com o retorno. Uma hora é 100, depois vira 150, depois vira 200, 250. Então, 10% de 250 é muito mais do que 10% de 100, que é o que você começou. Então, é esse o conceito de Value Investing que eu estou há anos tentando traduzir isso de um jeito simples para as pessoas. É mais ou menos isso. Estamos aqui mais uma vez, em mais uma tentativa, e continuaremos falando, né? Exatamente, a gente vai tentando, uma hora eu acerto, é isso aí. É verdade. Lembrando as pessoas, né, que estão assistindo a gente, vocês podem enviar perguntas, eu pego as perguntas e eu leio, tá? A gente filtra as vias que é necessário, mas vocês mandem as perguntas e a gente faz as perguntas, tá? Então, assim, aproveitem que vocês têm um gestor aqui ao vivo para conversar com vocês, para tirar as dúvidas, porque eu acho que essa é uma oportunidade muito legal e que poucos lugares acabam concedendo ainda, né, num espaço assim tão democrático. E uma outra coisa que eu queria comentar também é que, assim, como uma investidora de fundos, eu sempre investi em fundos, muita gente me pergunta se eu invisto se eu recomendo, a gente recomenda produtos e se a gente investe nos produtos, né, isso é verdade, e assim, a gente gosta de fundos de investimento, acredita que os fundos são aí uma forma de você obter bastante valor, justamente porque você está pagando um profissional, um gestor, para poder ficar lá tentando identificar essas assimetrias e se dedicando a localizar essas coisas, né, que às vezes você, no seu dia a dia, não tem. Mas essa, claro, não é a única forma, não é a única verdade, né, ninguém está aqui para dizer que existe a forma correta de investir, a forma correta de investir é a forma que te garante que você possa ganhar dinheiro, não sofrer, não ficar, né, poder dedicar aí o seu sofrimento a outras áreas da sua vida, né. É um pouco essa a filosofia. E ganhar dinheiro no mercado tem várias maneiras, mas a maneira do Fernando aí na Trópico é justamente essa do Value Invest, que na verdade faz muito sentido quando a gente vai olhar para muitos fundos aí para o investimento em ações,
porque isso daí já fez muita gente ganhar muito dinheiro, né? Que a gente tem aí o Luiz Barsi, inclusive, temos o Warren Buffett, mais um monte de gente aí, até mais desconhecida nessa escola, que ganhou dinheiro dessa maneira, que parece simples, mas na verdade tem essa mágica por trás, porque não é tão simples, na verdade, identificar essas empresas, né? E eu acho que é isso que eu ia perguntar para você, Fernanda, aproveitando enquanto as pessoas mandam as perguntas, como é que é o processo de vocês de identificar o valor de uma empresa, se ela vale investimento, o que você lê, inclusive, né? Como é que você faz esses estudos, digamos? Então, assim, são várias partes esse negócio, né? Assim, basicamente, a nossa parte qualitativa, ela é muito mais intensa do que o resto das pessoas do mercado. Porque, para mim, uma coisa é você investir numa empresa que você acha que você vai ganhar dinheiro daqui a um mês. Em um mês, muito pouca coisa muda, a não sei que você tenha alguma dica, alguma informação. Quando você quer investir para 10 anos, você precisa entender de mercado, de economia, de história, tem que entender muito de história, coisas já aconteceram. Então, assim, eu costumo dizer que não fui eu que achei um trabalho, foi um trabalho que me achou. Porque eu sempre estudei muito, eu sempre gostei de estudar, e eu leio muito, leio milhões de livros por ano, um monte de papers por ano, e isso que vai fazendo a minha base. Então, o nosso processo decisório, ele começa entendendo o negócio. O que esse negócio faz? Por que ele está valendo tão pouco? Quem são as pessoas que estão tocando ele? Depois que a gente termina de entender o que é aquele negócio, eu vou olhar, bom, mas ele está valendo tão pouco, quando ele gera de retorno? Então, por exemplo, quando você vai ver, por exemplo, o fluxo de caixa, o retorno de fluxo de caixa, o free cash flow yield, ou quando você vai ver quanto que esse cara está reinvestindo o dinheiro que ele investe, que é o que a gente chama de ROIC, quanto que isso está dando de lucro para a empresa, que é quanto que é do lucro sobre o patrimônio que ele tem, que é o ROI, a gente começa a entender como que essa empresa funciona e como que é a dinâmica dela no setor que ela está. Ela é líder? Ela não é? Ela tem barreira de entrada? Ela não tem? Ela pode ser disruptada a qualquer momento ou não? Ele tem realmente uma... Então, assim, é um processo longo, onde tem muita análise qualitativa e muita conversa. A gente conversa muito com os caras das empresas. Eu passo o meu dia inteiro conversando com a empresa. Hoje, por exemplo, teve um negócio da Localiza com a Unidas. A meio-dia teve uma apresentação lá, um call fechado no Bradesco com o CFO da Movida. Eu falei com ele sozinho das 11 a meio-dia. Antes dele ir para o Bradesco, ele foi conversar comigo. Porque a gente se conhece há tanto tempo, e assim, eu sou acionista da Movida desde que a ação está R$6. Uhum. E antes dessa pandemia, eu ia na Movida todo mês. Durante 3 anos, eu fui na Movida todo mês. E agora, na pandemia, a gente falava toda semana por Zoom. Então, assim, é uma coisa um pouco diferente. Eu não estou muito preocupado se o preço está 10, 12, 14 ou 22. O que está acontecendo? Como é que está a dinâmica do setor? Quem está ganhando de dinheiro? Quem não está? Onde estão os gargalos? Como é que está seu estoque? Capital de giro? Você está conseguindo se financiar? E agora, você imagina você fazer isso não só com uma empresa, você fazer isso com 20 empresas. Então, é um trabalho bastante intenso e que me permite ter um nível de conhecimento sobre a economia e sobre os negócios um pouco acima da média. E é por isso que a gente não se assusta muito com crise. Uhum. A gente conhece há mais tempo, né? As pessoas não sabem, mas a gente se conhece há mais tempo. Sim. Então, a gente já passou por muita crise. Assim, para mim, crise faz parte do mercado, assim como o mercado em alta. É uma questão só de qual é a sua referência. Uhum. Essa coisa das pessoas ficarem falando, porque o Black Swan. Eu acho que os sinais estão todos aí. Eu acho que não existe muito esse negócio de Black Swan. Tem você não querer ver as coisas. Isso tem bastante. Por quê? Porque a história não se repete, mas ela rima, né? Você já ouviu essa frase antes, né? O Breda da Lasca gosta de falar bastante essa frase. E ele tem razão. A história não se repete, mas ela rima. Então, quando você estuda muito, você acaba entendendo um pouco para onde você está indo. É isso, Juliana. O nosso processo é basicamente um processo qualitativo. Boa, muito legal. E o pessoal já mandou algumas coisas aqui, então eu acho que já dá para a gente até entrar numa outra pergunta, que tem até a ver com o que você mencionou, Fernando, que tem a ver com a Movida, que vocês já são investidores há muito tempo, né? Que é uma posição pública de vocês, né? E até o Wagner Borges, ele manda aqui para a gente, né? Fernando, haverá algum impacto para a Movida com a possível fusão entre Localiza e Locamérica? Positivo, negativo ou neutro?
Na verdade, tem Localiza com Unidas, eu imagino que ele queira... Localiza com Unidas, exatamente. Localiza com a Unidas. Então, qual que seria aí, na verdade, se isso é um trigger negativo? Eu queria adicionar, na verdade, uma pergunta a isso, Fernando, que tem um pouco a ver com o que eu tinha pensado, que é, quando vocês decidem que não é o momento de ter uma empresa a mais? Então, por exemplo, vai ter essa fusão de 2 concorrentes e a Movida é um papel que vocês têm, 2 concorrentes vão fazer uma fusão. Isso é um trigger negativo, por exemplo? Pode ser um trigger negativo, mas depende. O que você analisa, assim, quando é o momento de falar, agora eu não quero ter mais uma empresa no meu portfólio? Como a gente demora muito para colocar uma empresa com uma participação relevante no portfólio, geralmente eventos de tail, né, eventos de ponta, como é o caso de uma fusão entre o primeiro e o segundo colocado de um setor, não é uma coisa que acontece todo dia, geralmente a gente leva em consideração sobre como a dinâmica do setor é afetada. Muitas vezes, quando isso acontece, você tem que reavaliar o caso para ver se estrategicamente ele continua na mesma posição ou se ele vai perder alguma coisa com isso. Então, é um gatilho para se reavaliar? Sem dúvida, é um gatilho para se reavaliar. No caso específico de Movida, com Unidas e Localiza, tem uma série de questões. Eu acho que muita gente entrou em pânico quando houve esse anúncio, e eu vi muita gente no Twitter falando, porque vai despencar, porque vai cair, porque a Movida vai acabar. E eu não respondi nada para ninguém durante um tempo, eu comecei a dar uma olhada, fui falar com eles, e assim, a nossa visão aparentemente foi certa, né? Você vê que desde o anúncio até hoje o papel subiu quase 8%, 10%, chegou a 18,5%, estava 16 e pouco, chegou a 18,50%, né? A minha visão, e olha, é uma visão temporária, tá? Porque eu estou estudando ainda exatamente quais as questões. É que da parte dos fornecedores, que são as montadoras, eles não vão querer ficar na mão de uma empresa só. Então, e são 20 mil empresas pulverizadas desse mercado, é um mercado ultra pulverizado. E quando o primeiro e o segundo colocado se fundem, quem se fortalece é o terceiro. Porque, como o fornecedor é concentrado, ele não vai querer ficar na mão de um cara muito forte que vai mandar nele e fazer preço nele. Então, as montadoras provavelmente vão dar uma situação financeira para a Movida para comprar carro tão boa ou melhor do que a Localiza vai ter. Então, ao invés do que as pessoas estão achando que isso vai criar uma barreira de entrada, não, para falar a verdade, isso vai criar uma oportunidade para a Movida. E vai criar uma barreira de entrada de escala para os outros 20 mil do mercado. Porque esses caras vão precisar de muito mais dinheiro para conseguir chegar no tamanho deles. Claro. Esse é no ponto de fornecedor. No ponto de cliente, eu acho que isso é um problema, porque a dinâmica dos nos últimos 3 anos, tem sido o seguinte. Você tinha nos últimos 5 anos, né? A Localiza era um player que estava sozinha, e o aluguel diário de carro era R$150 por dia. Embaixo do nariz dela entrou a Movida quando ela alugou ela comprou carro da Renault, porque a Renault não aguentava mais ser boicotada pela Localiza, porque a Localiza só comprava carro da Fiat. Então a Movida entrou com os carros da Renault junto com a Unidas, que era só de frota, que era a Locamérica, e esse mercado começou a se movimentar. Como é que ele está hoje? Você consegue alugar carro por R$50 por dia. Portanto, você teve uma queda de 66% no preço do carro devido à competição entre elas. O que acontece, assim, e esses últimos 6 meses, como é que estava a dinâmica? A dinâmica é que a Unidas, para falar a verdade, e essa é a parte que eu não tenho muita certeza ainda, porque ela é a que estava dando o pior preço. Ela estava causando queda de preço no mercado porque ela estava forçando os preços do RAC, que é o Rent-A-Car. Você tem basicamente 2 negócios, o GTF, que é frota, e o Rent-A-Car. E a Unidas era menor, ela era menos relevante no Rent-A-Car. E ela estava forçando o preço para baixo para ganhar mercado. E isso estava reduzindo a margem deles. Mas pensa, há 4 anos atrás, essas empresas elas trabalhavam com uma margem de EBITDA de 38%, 39%, 35%. Elas estão fazendo 45%. Isso quer dizer o seguinte, apesar do preço ter reduzido de R$150 por dia para R$50 por dia, o nível de utilização era de 65%, esse trimestre aqui vai bater 80%. E a margem EBITDA, que trabalhava em 35%, 36%, foi para 45%. Ou melhor, todo mundo ganhou. O consumidor ganhou, a empresa ganhou, o acionista ganhou, o governo ganhou, porque arrecadou mais imposto. Com certeza. Todo mundo ganhou. O que acontece quando a Localiza compra Unidas?
a priori, isso é pior para o consumidor. Você está reduzindo a competição. Uhum. Aí você vai falar assim, mas o CAD resolve, né? Aquela velha mania do brasileiro achar que governo resolve alguma coisa, né? Historicamente, a gente sabe que o CAD ele é concentrador de mercado. Se você for pegar as decisões do CAD nos últimos 5, 6 anos, ele vota pela concentração de mercado. O governo brasileiro é o maior concentrador de mercado que existe. A regulamentação do governo brasileiro, ela fortalece a concentração. Então, assim, o que eu acho é que... e tem outra coisa. O remédio para não permitir essa fusão, ele é um remédio muito ruim, porque é o seguinte, não existe o que fazer. Porque o que a Movida, a Localiza e a Localiza e a Unidas fazem é uma prestação de serviço. Uhum. Assim, você vai falar o seguinte, então você vai vender metade do seu RAC para a Movida. Mas o RAC, ele é a minha decisão de alugar um carro. Como é que ele pode vender isso para a Movida? Então você não tem muito efeito paliativo, nenhuma medida paliativa para que você possa desconcentrar o mercado. Com certeza, como eles fazem, por exemplo, nos bancos, que é vender uma carteira, não vender tudo, né? Vender Você vai vender a área de corporate, você vai vender cartões, porque cartões você já tem muitos, você vai vender o cartão. Isso. Entendeu? Não tem isso, isso é uma prestação de serviço. Então, por um lado, o CAD é concentrador. Por outro, não tem muito que seja feito. Então, eu acho que, na minha visão, e assim, de novo, é uma visão intermediária, assim, não é uma visão fechada. Não é uma construção, né? Não está fechado ainda, mas eu acho que o CAD tende a aprovar essa operação. O que vai fazer com que a distância entre as duas aumente. Eu estava até fazendo umas contas hoje à tarde aqui. A Localiza ela vai para 470 mil carros, enquanto a Movida tem 100 mil carros. Uhum. São 305 da Localiza, mais 165 da Unidas. 1.000 carros. Vai ficar 4 vezes maior. Enquanto a Movida vai faturar 4 bi por ano, a Localiza está indo para quase 15 bi por ano. Então, daí eu entro no terceiro item, que é o seguinte, a gente falou de fornecedor, a gente falou de cliente, agora vamos falar do negócio. A maior vantagem dessa fusão é que ela é... Lembra aquilo que eu falei no começo do Velho Invest, onde você tem o compound velho, o valor composto no tempo? Sim. Essa é uma aquisição onde vai gerar valor composto no tempo. Por quê? Porque esse é um negócio de alto investimento, de investimento intensivo e muito custo fixo. Quando você funde duas operações, você consegue diluir muito mais custo fixo com sua receita e com o corte de posições redundantes do que você teria se você fosse menor. Então, o que vai acontecer é que provavelmente a margem operacional, né, da Localiza, ela vai melhorar bastante. Ela tende a melhorar pelo menos uns 3, 4 pontos, assim. Se der certo a operação e se não tiver nenhuma surpresinha no meio, né? M&A, você sabe como é que é, né? Exato. Aí você pode sempre abrir o balanço ali e ver alguma divergência, né? Assim, eu acho que foi uma operação muito ruim para os investidores da Unidas. Se eu fosse acionista da Unidas, eu não ia gostar de fazer isso. Vou ficar minoritário da Localiza num setor que cresce 10, 15% ao ano e numa empresa que estava crescendo 10, 15% ao ano. E eles dão 10% de prêmio nas ações? Vá ver se eu estou na esquina, né? Não é sério, sabe? Eu preferia que fosse separado. As três estavam indo bem no setor. E aí que está a pergunta que eu não sei a resposta, né? O que está por trás aí? Assim, de onde veio essa fusão? Por quê? É isso. E aí eu tenho que aguardar um pouco, então, até para você ter essa visão mais sobre o impacto sobre a Movida, no caso, né? Você acredita que tende a ser positivo numa frente, mas é isso, não fechado ainda, né? Tende a ser muito positivo, porque você está pegando um setor que é basicamente oligopolizado, né? Mais um setor, né? Porque essas duas empresas juntas vão ter 60% do mercado, 55% do mercado. Onde você tinha 3 competidores, agora você vai ter 2. Sim, claro, muda bastante. Então, o que acontece é que se antes, assim, numa visão macro, se antes você tinha os preços sendo pressionados pela Unidas para virar R$50 por dia de aluguel, você provavelmente vai ter uma recomposição de preço na ponta da receita. Vai para R$70 por dia, R$75 por dia, você vai ter menos competidor. Você está concentrando o mercado, assim, um mercado livre. Então é isso, essa é a minha visão. Por enquanto, sobre esse assunto,
Claro, para quem quiser saber em tempo real ali, o Fernando está sempre no Twitter, eventualmente ele coloca bastante coisa lá das contas que ele faz, né? Porque ele faz as contas, ele divide lá, ele fica fazendo as contas e dividindo com a gente. Em algum momento a gente não consegue mais acompanhar. Mas aí depois a gente vai e pergunta, porque as pessoas vão lá e fazem o que perguntam, o que está lá no Twitter, porque a gente às vezes não entendeu, sabe? Então isso é normal. Acontece. Então, ainda dentro desse tema, Fernando, eu queria muito aproveitar para perguntar uma coisa que eu até perguntei para o Breda também, que também está nessa escola do velho e que também a Alaska tem essa trajetória, né? E eu acho que é uma pergunta super importante, assim, que muita gente ainda tem muita dificuldade, sobretudo no Brasil, né, de tentar entender o que é ruído e o que é fundamento. Como é que você faz aí, você, Fernando, todos os dias, fazendo as análises das suas empresas, né, as análises das empresas que você quer investir, e analisando o cenário macro, né, sobretudo essa parte do cenário macro, a partir de que ponto, como é que você separa esse entulho que a gente chama, né, para quem não sabe, tem um nome dentro das finanças, né, que é esse entulho, esse é o nome dado a essas informações que não têm nenhuma utilidade. Mas como é que você limpa esse entulho da sua visão na hora que você vai investir, né? Por que eu pergunto isso? Só para fazer um parêntese para as pessoas. Porque é isso, você tem algumas decisões políticas, algumas coisas que acontecem no Brasil que muita gente tem dificuldade de compreender o quanto aquilo está afetando e mudando o fundamento de fato e o quanto aquilo é uma coisa pontual, né? E que tende a se diluir logo depois. Então, eu queria entender um pouco a sua cabeça nesse aspecto, Fernando. Eu tenho algumas considerações sobre isso. Eu acho que essa é uma excelente pergunta e, para falar a verdade, é a pergunta mais importante que eu tenho na minha vida, é como separar as coisas e como entender o que é o que, né? Com certeza. Eu acho que a primeira ponta dessa resposta é que tem muita gente que opina sem saber. Então, um dos motivos que eu leio bastante, que eu sempre procuro estar informado sobre o que eu estou fazendo, é tentar entender exatamente o que é importante para aquele negócio em todas as dimensões que ele existe e o que não é importante para aquele negócio. Porque o que aconteceu com as redes sociais é que um monte de gente sem qualificação começou a ter voz para opinar. E muitas vezes quem fala melhor não é quem fala bem. Então, você tem que tomar muito cuidado se isso não está gerando muito mais inconsistência e plasticidade nas informações do que, de fato, alguma coisa que você possa usar. Então, a primeira parte dessa resposta é o seguinte: não tem como você fazer bons investimentos e separar o ruído da informação se você não tiver contexto, se você não tiver conteúdo na sua cabeça. Porque, senão, qualquer coisa te influencia. Eu sei que parece conversa de pai, mas é mais ou menos isso, cara. Assim, você tem que ler pra cacete, aquilo tem que bater na sua cabeça e falar o seguinte: isso faz sentido ou não faz, o conceito não é esse. Por exemplo, um assunto interessante sobre isso é o que estão falando da inflação. Cara, o que eu estou escutando, o que eu estou vendo de bobagem sobre a inflação, cara, as pessoas não entendem que inflação é um processo meramente monetário, tem que ter influência do Banco Central, não é porque subiu o preço do tomate que a inflação voltou, tem uma série de questões do meio que é muito mais complicado do que simplesmente você falar o seguinte: a nossa vida vai ficar uma merda, a inflação voltou, vamos subir o juro para 15. Mas não é isso. Parece que a vida é um eterno programa de televisão, né? Assim, todo dia termina, né? Não, sabe? Não é. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que depende muito do seu perfil. Tem gente que é muito influenciável, tem gente que é menos influenciável. Você entender quem você é e com quem você fala, entendendo como que você reage a essas coisas, é fundamental para você saber o que é ruído e o que não é. Porque, por exemplo, você falou do Breda. Eu converso sempre com o Breda, eu acho ele um baita gestor. É um cara inteligente pra caramba. E toda vez que eu tenho alguma dúvida, ele conhece alguns setores que eu conheço muito menos do que ele. E eu conheço alguns setores que ele talvez conheça menos do que eu. Eu troco várias ideias com ele. E isso eu sei que não é ruído, porque eu sei que ele tá falando alguma coisa que ele analisou, como eu analiso as coisas. Então, ao invés de eu ficar pegando informação com o Joãozinho da portaria, eu ligo para o Breda e falo: é o seguinte, eu não estou entendendo isso aqui, você pode me explicar? Então, você saber com quem você fala é o segundo item, sabe? Você precisa saber exatamente quem são suas fontes de informação. E o terceiro item, que é o mais importante, é que é o seguinte: de forma geral, o mercado é somente ruído. Se você simplesmente desligar a bolsa e falar o seguinte: a gente só vai ver preço do mercado uma vez a cada 6 meses.
Cada 6 meses eu ligo lá, fica um dia, blá, 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 depois do final de desliga, 6 meses. Ninguém ia morrer. Ninguém ia morrer. Se ninguém ia morrer, por quê? Porque as empresas continuam operando, você continua comendo pão com manteiga, continua levando seu filho na escola, a gasolina continua precisando do seu carro, seu carro continua precisando de gasolina, a vida segue. Então, uma das coisas que eu recomendo, porque eu faço, você desliga do mercado, você sai do mercado. E quando a gente já conversou, quando você foi lá na troca que a gente conversou, eu já falei isso para você naquela época. Eu falei, eu não estou ligado no mercado. Para mim, o mercado ele é uma entidade, assim, é uma coisa. É como se fosse entrar numa igreja, assim. Então, hoje eu vou para a igreja. Puta que pariu. Eu vou na igreja. O mercado é mais ou menos isso para mim. Ele é um lugar ali, ele fica lá. Agora, se você perguntar para mim assim, quanto é que está o velho esse mês? Quanto é que está o juro no ano? Quanto é que está a inflação do IPCA? Sei lá, eu não sei nada. Eu sei mais ou menos como é que estão as coisas em bases mensal, anual, estou acompanhando, mas essa coisa de você ficar plugado online no mercado, eu acho que é um consumo de cérebro que você não tem. O seu cérebro não foi feito para isso. Então esse é o terceiro item, assim, cara. E eu acho que tem muito a ver isso que você falou mesmo com essa questão do perfil, porque se a gente vai ver pesquisas, por exemplo, de finanças comportamentais e como que as pessoas agem, né, em períodos de crise, por exemplo, é muito comum, na verdade, que as pessoas elas entrem no ponto mais alto do mercado e saiam no ponto mais baixo do mercado. Isso, justamente... há 20 anos eu falo isso, Juliana. Eu tô nesse mercado há 20 anos. Há 20 anos eu falo isso, e há 20 anos a mesma coisa acontece. Isso é muito mais importante do que... Assim, eu sei que é importante a educação financeira, mas a natureza humana, os nossos vieses, eles são muito mais fortes do que qualquer educação financeira que você possa dar. Com certeza. Eu acho que isso que é a grande mensagem também que a gente passa aqui na Exame Research, que eu tenho um pouco esse anseio também. Então, assim, nos nossos trabalhos aqui, cotidianamente, a gente sempre fala muito mais do que só uma recomendação especificamente, né? É muito de se entender dentro do mercado, como você procura se entender dentro de qualquer contexto, né? Então, da mesma maneira que socialmente você se identifica, se enxerga com determinadas premissas e outras não, e de novo, é difícil dizer que é um certo ou errado, mas você tem que ter algumas convicções e convicções baseadas em algo, né? Baseadas em dados e com suporte. Uma vez que você tenha isso, cara, é o famoso, né? Então você tem condições de colocar seu dinheiro nisso daqui. E aí as perdas, você sente um pouco menos justamente porque você já está preparado para esse cenário. Mas é por isso que tem que estar tudo adequado a de fato. Você sabe o que você está com. É assim, é tão simples quanto assim. Você mora no seu apartamento, você comprou o seu apartamento, você pagou, sei lá, R$1 milhão no seu apartamento. Se um cara bater na sua porta e falar, oi, Juliano, é o seguinte, tem Covid, tá todo mundo morrendo no hospital, é o seguinte, eu te dou 100 mil pelo apartamento, você me dá? O que você vai fazer? Você vai falar assim, não, calma. Eu sei que tem Covid, tá todo mundo morrendo, já entendi, mas 100 pau? Eu paguei uma milha de negócio aqui. Cara, mas assim, por mais imbecil que possa ser esse exemplo, é o que acontece no mercado. O mercado de ações é isso. É verdade. E eu ia te perguntar um pouco, até à luz dessa questão das mudanças, um pouco do diagnóstico que você faz em termos de mudança do mercado até aqui. Por mais que a gente tenha visto o comportamento das pessoas, ele continua, de fato, como a gente falou, né? Ele é uma coisa meio cíclica e meio que se repete. Mas a cara do mercado financeiro, ela não mudou na sua visão? Assim, eu queria saber se você... porque antes a gente tinha uma figura do investidor institucional e do investidor estrangeiro, do investidor que movimenta muitos recursos, né? Muito evidente, né? E agora a participação da pessoa física, ela, de fato, ela é muito maior. Só que essa pessoa física, de fato, a gente não tem como saber se ela está operando, comprando na baixa e vendendo na alta, como, né, diz que é o certo a fazer, tem um monte de mortos e feridos no meio do caminho. Mas você acredita que houve uma mudança, né, nessas características da pessoa física e do investidor que chegou na Bolsa? Ou você não acredita? Eu acho que a gente está no meio de uma mudança fenomenal, assim. Por quê? Quando eu comecei lá atrás, a estrutura de uma asset, ela era a estrutura de research, trading, e tinha uma área comercial que era relevante, porque ninguém sabia o que era uma asset, ninguém sabia o que era fundo, os fundos não tinham distribuição, não tinha nada. Então, assim, o mercado ele era feito pelas pessoas. Eu ia conversar com um cara que era muito rico, sei lá, ou eu ia conversar com um médico. Era o meu comercial que ia fazer as visitas, ia fazendo 10 visitas por semana, 20 visitas por semana, um monte de comercial, sistema de CRM.
o advento das plataformas mudou isso completamente, Juliano. Assim, a minha asset, cara, eu cheguei a ter, a TRX tinha, sei lá, 90 pessoas, a Trópico chegou a ter 22 pessoas, sendo que, sei lá, eram 10 pessoas da área comercial e middle office. Cara, só a parte de cadastro, aquele puta monte de papel para fazer cadastro, manda para o administrador e volta, e pega assinatura, reconhece firma, volta. Cara, hoje você faz tudo por aqui, ó. Faz tudo por aqui. Sabe, o seu cadastro é feito por aí, você não tem que assinar nada, é tudo assinatura digital, sabe? E todo mundo tem acesso aos fundos. Eu não tenho mais área comercial na minha empresa. Assim, para falar a verdade, eu tenho a Glenda, que você conheceu, e o Herman, que eles tocam muito mais a burocracia relacionada ao administrador e falar com os prestadores, do que, de fato, sair na rua para falar com o investidor. Eles falam hoje que os escritórios estão ligados às plataformas, ele não fala mais com a pessoa física lá embaixo. E isso mudou completamente no mercado. E eu acho que isso só vai se intensificar. Só vai se intensificar. Porque, assim, eu achava uma enorme perda de tempo da minha vida eu ter que sair para conversar com o cliente. Eu sempre achei. Porque eu não tenho muito saco para conversar com o cliente. Assim, você precisa ter perfil, você precisa explicar, você tem que falar 10 vezes a mesma coisa, porque o cara não é obrigado a saber, caramba, também, tudo bem. A questão é que a minha pegada é gerir recursos, é analisar a empresa, é pensar no negócio, é entender para onde esse negócio vai, é conversar com as empresas o dia inteiro. Não é ficar explicando o que eu faço para cliente. E aí entra o Twitter que eu tenho. Quando a gente resolveu voltar para as plataformas, foi em 2019, eu já estava começando a estudar rede social. E eu falei, cara, eu preciso achar um jeito de falar com as pessoas, porque senão ninguém vai me conhecer. Ninguém sabe quem é o Fernando, que ficou 20 anos no mercado e que já fez um monte de coisa. E daí eu comecei a usar o Twitter. E foi mais ou menos na mesma época que o Breda pensou a mesma coisa. E a gente começou a conversar no Twitter. Isso faz uns 2, 3 anos. Isso. A Alaska, eu estava com, sei lá, uns 200 milhões naquela época, e a Alaska estava com 500. Olha o que virou. Todos os gestores hoje estão indo para o... Por quê? Porque com o advento da plataforma, o cliente tem acesso direto ao fundo, mas ele não tem acesso ao gestor. E eu acho que isso é a parte mais complicada, porque é o seguinte, gestão de recursos tem a ver com pessoas. Você tem que saber como eu penso para saber se você quer botar dinheiro comigo. Você tem que saber como eu penso, porque quem toma a decisão de comprar e vender, quem tomou a decisão de ficar com Movida durante essa pandemia, todo esse negócio todo, fui eu. Então não adianta você ficar olhando a volatilidade do meu fundo, o índice Sharpe, o desvio padrão, essas porcariadas todas que não serve para nada. Sabe por quê? Porque se eu tomar a decisão errada, você vai tomar uma pica no fundo. Então, essa parte eu acho que ela está robotizada demais hoje. Eu acho que assim, o cliente ele ainda precisa saber quem é o gestor, porque não é só uma questão de rentabilidade e retorno. É entender se aquele gestor ele pensa parecido com você, afinal ele está tomando conta do seu dinheiro. Com certeza. E não adianta você jogar isso na mão do assessor, porque o assessor de investimento ele é uma figura importantíssima do mercado. Mas ele faz o papel do comercial que eu tinha. Eles são todos comerciais. Eles não são gestores. Eles passam o dia falando com o cliente. Eles não passam o dia analisando o mercado. Portanto, a opinião deles é uma opinião que não é necessariamente a melhor opinião. É uma boa opinião? Claro, é uma ótima opinião. Mas se você vai deixar o seu dinheiro aplicado 10 anos, talvez seja melhor você conhecer o cara que vai tomar as decisões. E isso eu acho, por isso que eu te falei que a gente está numa mudança fundamental desse mercado. Porque está faltando uma perna. Então, está faltando uma perna. O gestor, ele hoje está no Twitter, mas ele tem que ter mais acesso ao cliente. O cliente tem que entender que quem toma a decisão não é o alocador, quem toma a decisão é o gestor. Você tem que saber quem ele é, você tem que saber se ele pensa como você. Com certeza. Sim, se ele, na verdade, assim, conhecer justamente para você ter essa convicção, a mesma convicção que você tem que ter no momento em que você vai comprar, por exemplo, uma companhia, de saber o motivo pelo qual você está fazendo aquela compra. Que também vale para uma opção, vale para contrato a termo, vale para qualquer negócio. Ao contrário, toda vez que tiver uma crise, você vai infartar. Sim, vai mesmo. É o seguinte, eu vou botar meu dinheiro no cara que teve o maior VAR e a menor volatilidade. O que significa isso? Nada. Porque na hora que tiver uma crise, você vai ter infarto. Quem é o cara? Como é que ele tá? Ele tá tomando decisão? Ele tá comprado? Ele tá vendido? Como é que é a cabeça dele? Sabe? Então, investir em fundos é tão ou mais complicado do que você comprar papel direto, porque
Sabe, porque eu não dou dinheiro para o Fernando. Muito bem, não dá dinheiro para mim. Então você vai conhecer a Movida. Você vai lá conhecer a Movida, vai conhecer a Taesa, vai conhecer a Unipar, vai conhecer a Vale, vai conhecer todas as empresas que eu invisto. Vai lá. E tendo que trabalhar ainda. Se você é médico, por exemplo, se você é advogado. Que eu acho que essa que é a grande questão, é o grande ensinamento do velho investor, né? Esse cara, na verdade, que compreende que ele vai ter que dedicar uma boa parte da vida dele a entender esse negócio, caso ele queira compreender a diferença entre preço e valor, né? Que inclusive é um livro que até o Fernando ele traduziu, né? Exatamente. Está ali, inclusive, tem, né? Tem, tá aqui na minha casa. Todo amador confunde preço e valor, exatamente. Exato, exatamente. Que tá ali, ó, do Álvaro Vargas Llosa, né? Que é justamente o cara. E aí, filho do Vargas Llosa, sim. E aí foi para essa área de finanças e o Fernando foi o que traduziu Todo amador confunde preço e valor. E acho que com essa eu queria, na verdade, Fernando, que você pudesse comentar um pouquinho o que você lê, assim, como é que é um pouco a sua rotina, porque acho que como um investidor de valor, né, a gente tem muito, eu perguntei isso também para outras pessoas, é bem interessante de saber, assim, como é que é esse dia a dia, assim, você passa olhando só uma empresa especificamente em termos qualitativos, você lê outras coisas, você começa o dia lendo jornal, ou você começa o dia lendo alguma coisa, como é que é então, a sua... Eu adoro ler jornal. Falam, porque eu não vou ler jornal, porque eu adoro ler jornal. Eu comecei a ler jornal, eu tinha 10 anos. Então, assim, eu começo o meu dia lendo o Estado de São Paulo e Valor todo dia, 7 dias por semana, até quando eu estou de férias. Eu passo o olho, leio. Eu assino também Wall Street Journal e Financial Times, que de vez em quando, uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, eu dou uma olhada ali para ver o que está acontecendo lá fora. Então, assim, eu não sou muito referência, eu gosto de jornal. Mas o jornalista não sabe do que está falando. Bom, tem alguns que sabem, tem outros que não sabem. E tudo bem. Eu sei. É a vida, caramba. É a vida. É a vida. Tem gente que sabe, gente que não sabe. Daí eu leio quem sabe e não leio quem não sabe. O que eu posso fazer? Mas então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu estou sempre lendo um livro, né? Assim, meu filho costuma me chamar de livro de perna, porque eu estou sempre com um livro. E assim, e não é só livro de finanças. Eu leio livros sobre história, sobre geografia, sobre sociologia, sobre vieses, sobre... Tem vários livros hoje sobre economia comportamental. Eu leio, eu gosto de ler romance, gosto muito de ler histórias, eu gosto de contar história. Então, assim, para mim, o mercado a gente explica com histórias. Como eu não vejo muito preço das coisas, eu preciso saber de onde veio aquela empresa, o que ela fez, sabe? Ela se fundiu com quem, como é que foi a história, cadê os fundadores? Sabe? E as minhas viagens são exatamente assim. Por exemplo, em janeiro, eu fui viajar com os meus filhos, só eu e eles, e a gente foi para a Itália visitar as montadoras de carro. Então a gente foi ver a história da Ferrari, fomos no museu do Enzo Ferrari, fomos visitar a Ducati, sabe? E assim, fomos visitar a Lamborghini, fomos ver de onde veio a Lamborghini, fomos ver o Ferruccio Lamborghini, que brigou com o Enzo Ferrari. Eu sou uma pessoa de história. Então, você perguntou como é que é a minha vida. A minha vida ela é recheada de história. Eu fico procurando as histórias, porque eu acho que elas se repetem. E daí, no meio desse negócio, tem que botar um monte de coisa de mercado financeiro que eu detesto. Não sei. Eu detesto. Pra quem não sabe, o Fernando é engenheiro, né? Assim, então tem essa parte aí no meio que é de fazer contas, né? Então, assim, é que tem gente que acha que essa coisa de fazer desconto de fluxo de caixa e fazer essas projeções... Então, eu não acho isso muito complicado, porque isso, para mim, eu faço a conta na mão, assim, fazer quanto é que dá isso aqui? 12 mais 14 menos 20, 15%, dá mais ou menos 210. Ah, não, dá 212,37. Mais ou menos 210. Tá aqui. Isso, para mim, não é um desafio, entendeu? O desafio, para mim, é entender se o negócio vai ficar perene durante os próximos 10 anos, se o ROI vai continuar gerando um crescimento do negócio, se as pessoas envolvidas estão alinhadas com o negócio, para não virar sabe, para não ser aquele acionista onde o último apaga a luz, sabe esse negócio? Sabe? Então, assim, e tem vários casos no mercado. Por exemplo, esse caso com a Stone, por exemplo, que é onde os controladores estão recebendo um prêmio acima do que deveriam receber dos minoritários, da Stone comprando a Lynx, não é da Stone, é da Lynx, né? Esse é um caso que o Fábio Operovitch da Fama, que é um cara sensacional, porra, o cara conhece tudo do negócio, ele tomou um revés desse troço. Então, você esteve aqui, inclusive, também para falar de ESG e outras coisas. Então, sabe, assim, o Fábio é um cara fenomenal, é um cara cultíssimo, preparado, sabe tudo do assunto e tomou um tapa do mercado nesse assunto. Sabe? Então, assim,
eu acho que a leitura de mercado ela é interessante quando você consegue montar cenários e montar temas e montar, sabe, você ficar copiando o que o Warren Buffett, essa coisa de ficar copiando o que o Warren Buffett fala e repetindo as frases de um monte de gente, eu acho fã, assim, mas assim, é outro tempo, é outro país, é outro cara, é outra história, sabe? Se você não contextualizar isso, parece você dando dica de velho investir para sua mãe que está fazendo bolo. Uma coisa meio nada a ver, assim, sabe, mãe? Porque, mãe, essa farinha que você está usando, você sabe, né? Preço é o que você compra, valor é o que você leva, né? Essa farinha E no fim das contas, a gente acaba se deparando um pouco com essa estrutura quando a gente chega hoje no mercado, a pessoa que cai agora, né, na Fintuit, que, na verdade, que cai agora para começar a investir, né? Ela sente um pouco que, não, mas as pessoas sabem muito, mas preço e valor não é a mesma coisa. E aí ele vira um repetidor de chavão de investimento que não significa muita coisa, entendeu? E isso tem muito no mercado. E eu acho que é natural, porque tem muita gente, cara, quando eu comecei no mercado, tinham 100 mil pessoas na Bolsa, né? Vamos combinar, hoje tem 2 milhões. Eu acho que é um processo, e esse processo educacional, ele é extremamente importante, mas assim, você não vai conseguir fugir muito da dedicação integral para você conseguir fazer uma coisa direito. O Malcolm Gladwell, num dos livros dele, que é Outliers, ele fala que para você ficar bom em qualquer coisa, você precisa de uma dedicação mínima de 10 mil horas. Faz a conta aí, 10 mil horas, para você ver quanto é que você tem que se dedicar numa coisa para ser bom. Pensa o seguinte, olha, eu vou ficar muito bom em espetar azeitona com garfo. Não vou errar nunca mais o garfo na azeitona. 10 mil horas para você ficar bom. É coisa pra caramba. Então, esses caras que querem entrar na bolsa e sair comprando e vendendo coisa, se alavancar com opção, essa coisa, como se fosse uma... Não, porque eu leio o livro do Warren Buffett, ele... Agora eu já sei como é que faz. Eu não sei, eu acho complexo. Bom, eu acho que é complexo. Eu também sinto que tem complexo. Tem uma parte de complexidade, uma parte de simplicidade, né? Mas acho que é um pouco do nosso trabalho de levar para as pessoas a informação que a gente tem, né? Exatamente. E descentralizar, que é uma parte que entra o Twitter, entendeu, Juliana? Aí que entra o Twitter, entendeu? Você precisa dar um norte para essa galera. Fala assim, pessoal, vocês podem quebrar e virar do avesso. Não é brincadeira isso. O mercado, ele rapela quem não está preparado. Inclusive, é assim que se alguém está ganhando, é porque essa pessoa, né, tomou ali na perda. É assim, mais ou menos assim que funciona. É mais ou menos assim, exatamente. A transferência de recursos. Então, para todo comprador existe um vendedor, e assim vai. Estamos aqui com 49 minutos, Fernando, então eu queria muito te pedir a deixar agora o microfone aberto para você deixar uma mensagem aqui para os investidores, para quem está assistindo a gente, para quem for assistir esse vídeo também no futuro, eventualmente, a ideia é que ele fique aqui para as pessoas poderem assistir, sei lá, em 3.520. Bom, assim, eu não tenho muitas mensagens, eu não sei falar que assim, a gente está à disposição para conversar com quem quiser. Nós temos hoje a gente tem hoje 4 fundos. Um fundo de previdência com o BTG, que é um fundo que foi aberto há pouco tempo. A gente tem o Trópico Vex, que é um fundo de arbitragem, que hoje é um dos melhores fundos de arbitragem do mercado. Ele tem uma volatilidade muito baixa, um retorno muito acima da média. Ficou 5 anos incubado lá com a gente, tem ido muito bem. Tem o Cash, que é o fundo hoje que ele é uma opção a quem está investido em Selic somente. Ele é um fundo caixa de gestão ativa, que quem gera é o Sérgio, que é um baita de um gestor. Quem quiser conversar com a gente sobre isso, a gente está à disposição. E a gente tem hoje, e tem o Velho, né, que é o meu fundo que eu faço a gestão, que o fundo aberto hoje ele está pequeno, ele está com aproximadamente 50 milhões, a gente está gerindo hoje 600 milhões, e eu estou à disposição para conversar com quem quiser, a Glenda e o Herman também, e é isso. Assim, lê bastante, essa é a mensagem do Fernando. Lê bastante, nego, para de enrolar. É isso. Eu acho que é uma mensagem muito boa para a gente deixar as pessoas lerem bastante. E, Fernando, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela energia, enfim, pelo tempo aqui com a gente. E também a você que está assistindo a gente. Eu agradeço muito se você for com a gente até aqui. E a gente se vê em breve na próxima. Obrigada, beijo, tchau, tchau. Imagina, obrigado você, tchau.